Porque é o seguinte, a gente está cometendo uma heresia doutrinária, porque nós estamos interrompendo o processo da graça na salvação, como se a salvação fosse o fim da graça. Então a graça não é para a salvação, a graça é para a comunhão. Então a salvação não é fim, a salvação não é para fazer uma reunião de salvos, a salvação é para formar uma comunidade de abençoadores. Então Cristo, como Senhor da nossa vida, veio nos salvar para nos devolver o propósito. O propósito sempre foi a comunhão. Então o pecado me apartou do propósito. Em pecado eu não podia cumprir o propósito. Então, enquanto pecado, eu continuava abençoado, mas sem condições de cumprir o propósito da bênção. Então Deus não me abençoou depois que me perdoou. Deus me perdoou porque tinha me abençoado. Então, porque Deus nos abençoou, Ele nos perdoou para nos devolver ao propósito da bênção, que é a comunhão. Porque enquanto pecado eu estava ferindo o propósito da bênção. E por que eu pequei? Porque eu tomei a bênção como direito de propriedade e não como responsabilidade de propósito. Então Deus nunca amaldiçoou ninguém. Deus não é amaldiçoador, Deus é abençoador. Por isso nunca amaldiçoe, abençoe sempre. Mas então de onde vem a maldição? De se rebelar contra o propósito da bênção. Então todo mundo é naturalmente amaldiçoado na medida em que possui a bênção para si. Então ninguém é amaldiçoado por falta de bênção, porque Deus já abençoou. A maldição não é falta de bênção. A maldição é se apropriar da bênção como propriedade. Então aquilo deixa de ser um patrimônio da comunidade e passa a ser a minha dívida. Então a maldição é porque eu fiz uma apropriação indébita. E aquilo que era um crédito da comunidade passou a ser meu débito. Então a maldição é porque agora eu sou devedor daquilo que era um crédito. Porque eu possuí o que não era meu. Eu me apropriei do que era nosso. Por isso que a palavra de Deus diz: é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque na comunhão Deus ordena a bênção e a vida. Então a comunhão é para que a bênção encontre a sua ordem própria na vida, porque fora da comunhão a bênção está fora de ordem. Porque fora da comunhão a bênção é para mim, e para mim ela não é para a vida. A bênção só é para a vida quando ela é na comunhão. Então eu sou formado de amor, revelado em graça, para viver o propósito em comunhão. Então nós estamos impedindo a obra do Espírito Santo, porque estamos reduzindo a graça à salvação e não no propósito da comunhão. Então nós estamos sem a obra do Espírito, porque nós estamos achando que o Espírito é para o poder e não para a comunhão. Então tem gente buscando o Espírito para ter poder. Não, amados, nós não precisamos do Espírito para ter poder, nós precisamos do Espírito para viver em comunhão, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, e aí como filhos de Deus eu entendo a minha responsabilidade com a bênção, no sentido de dar sentido a ela na comunhão dos irmãos, sendo suporte um do outro. Então a principal expressão da falta do Espírito na nossa vida não é a falta de poder, porque o diabo não tem o Espírito Santo e continua tendo o poder que Deus deu para ele e que é irrevogável. Então tem gente que fala assim: se não tem dom não tem o Espírito. Não, mano, os dons são irrevogáveis. Dom não quer dizer presença do Espírito, dom quer dizer dádiva do Espírito. Presença do Espírito é comunhão, e o dom que não é para comunhão é maldição. Então o diabo é amaldiçoado pelos dons que ele recebeu e usa para ele mesmo. Então falta de dom não quer dizer falta do Espírito, falta de dom quer dizer ignorância.
Porque se o cara pesquisasse mais um pouquinho, ele ia perceber que os dons estão lá. Por isso que tem muita gente que não tem o Espírito e tem o dom. Então é possível uma pessoa curar sem ser pelo Espírito, só pelo dom. É possível uma pessoa pregar uma baita de uma mensagem sem o Espírito, só pelo dom. Porque o cara pode estar em pecado, o cara pode sair de um prostíbulo e operar uma cura, porque ele não vai perder o dom. Ele pode sair dos braços de uma prostituta e operar um milagre, pregar uma baita mensagem e converter uma multidão, porque ele está usando o quê? O dom, sem amor, sem comunhão. Ele se apropriou da bênção e ele vai prestar contas disso. Tanto que quem vai entrar em juízo vai chegar lá para Jesus e vai dar relatório do quê? Em teu nome operamos milagres, em teu nome curamos enfermos. E ele falou: não conheço vocês, não tenho relacionamento com vocês, vocês não fazem parte da minha comunhão. Então você está pensando que são os incrédulos que vão entrar em juízo? Cuidado. Deus não vai levar em conta os tempos da ignorância. Quem vai entrar em juízo são os crentes. Os incrédulos nem vão passar perto do juízo final. São incrédulos, são ignorantes. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então quem que vai ter que entrar na fila do juízo? Os crentes bem dotados, que não deram a vida para suportar os irmãos, mas para manter seus próprios ministérios e fazer apologia dos seus dons, achando que ser salvo era tudo, e nunca se entregaram à comunhão do Espírito.